Segundo, rezar sempre, continuamente. Terceiro, presente na oração. O que é estar presente? Consegue entender essa frase? Presente, corpo presente. A mulher ia ao juiz, ela não mandou o funcionário, ela não mandou o entrega recado, vai lá, diga para o juiz que eu estou esperando. Não, ela foi pessoalmente. Quando a gente quer uma coisa, não vai pessoalmente? Você diz assim, fala, liga lá. Não, hoje eu vou ligar. Você quer uma coisa, você quer bem feito, você vai. Não, eu vou lá para resolver. É ou não é assim? Então você tem que rezar. Você tem que estar presente diante de Deus. Não é mandar recado, estar presente na oração. Porque a viúva, gente, era frágil, sozinha, sem alguém para defendê-la. Ela tinha certa idade, ela era frágil. E Jesus usa a imagem de uma mulher frágil que na oração se fez forte, e um forte que pela oração se fez fraco. Olha que contradição maravilhosa. Depois, Jesus disse para não esmorecer, não nos desencorajarmos na oração, mesmo que não for atendida imediatamente. Se passarmos por algum perigo, se formos atropelados na nossa esperança, não enfraquecer, não sucumbir, rezar mesmo sem ver o resultado. A mulher teve que voltar muitos dias. Eu quero fazer essa última palestra minha, prestes à bênção do Santíssimo, porque tem muita gente, pessoas que estão prestes a obter a graça, quando está chegando, desiste. É só uma questão de esperar mais um pouco. Há tempo de nascer, de plantar, de crescer, de colher. Às vezes nós mal plantamos e já queremos ver florido. Há tempo de plantar, há tempo de crescer, há tempo de florir, há tempo de colher. Conhece a música? É linda, de 1900 e quadrado. Vale a pena buscar, é linda essa música. A viúva diz, Tiago 1:27, não afligireis a nenhuma viúva. É interessante você perceber a realidade dessa viúva, é a nossa realidade. Gente, nós somos frágeis. Se eu falei que a palavra da viúva é fragilidade, você quer uma pessoa mais frágil do que na doença? Eu sempre lembro que uma pessoa doente, ela não só tem dor no corpo, gente. O fato dela ficar doente por muito tempo fragiliza a alma. Dificilmente nós encontramos uma pessoa muito doente, muito fervorosa. É só para os santos. A maioria de nós, eu disse, me incluí, quando ficamos doentes, nós precisamos que outros rezem por nós. Por isso que diz, quando ficarem doentes, São Tiago, chame o presbítero, para que imponha as mãos, unja com os olhos, para que a pessoa seja curada. Você escutou? A hora que a pessoa está doente dentro de casa, chame o padre, para que ele imponha as mãos, faça a unção dos enfermos, para que seja curado. Não por acaso, toda primeira terça-feira do mês, eu faço missa com a unção dos enfermos. Nós temos que lidar com a nossa fragilidade, e saber que Deus usa dos fracos para confundir os fortes. Deus não tenha medo da sua fragilidade, tenha medo da sua hipocrisia. Deus nos ama na nossa fragilidade, Ele sabe que fomos feitos de pó, Ele sabe que a viúva só tinha Ele para recorrer, e quanto mais eu e você nos abandonamos em Deus, dizendo, Senhor, eu não sou nada, Deus diz, vem, que eu te dou tudo. É isso. Quando nós chegamos diante de Deus, com muita exigência, Ele fala, esse não precisa. Quando nós chegamos diante de Deus com empáfia, Ele diz, saia de perto, porque eu não aguento a gordura da tua hipocrisia, da tua soberba, afasta-te. A viúva era miserável. Se você se acha miserável como eu me sinto. Gente, você acha que eu não tenho consciência
da minha fraqueza e o que Deus está fazendo comigo? Você acha que por força minha eu estaria hoje fazendo essa obra de evangelho? Não. Ao mesmo tempo eu olho, meu Deus, a responsabilidade que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho na vida dos outros, o que eu não posso escandalizar, e sei, agora, se desarme diante de Deus. Por isso Jesus não podia ter escolhido uma pessoa melhor, uma viúva. Quem dera se fôssemos nós essa viúva. Inclusive, teologicamente, é uma viúva sem esposo, que ela perdeu o esposo. Teologicamente é lindo, uma pessoa disposta a encontrar o esposo. Viúva pode casar ou não pode? Pode. Então a viúva significa alguém que perdeu sua referência, está disposta a casar. A viúva que se casa com Deus na oração. Por isso Deus é seu socorro, Deus é seu advogado. Cuidado, meus irmãos, esse juiz, ele é muito real, é um juiz sem consciência, é um juiz não temente a Deus, é um juiz sem valores humanitários. Isso é para mostrar o quê? Para mostrar que se uma pessoa sem fé, sem valor humanitário, sem temor a Deus, atende pela importunidade, agora você diga, Deus é igual ao juiz iníquo? Não, Deus é bem melhor. E se esse homem atendeu, imagina Deus. Nós precisamos saber lidar com a nossa fragilidade. Deus é o juiz divino, o justo. Por que Jesus comparou com o homem mau e não com o homem bom? Exatamente para mostrar o oposto. Jesus compara Deus, mas é uma comparação de analogia, para mostrar, se esse homem atende, imagina Deus. Bom, clamam dia e noite. Esse homem agiu por um sentimento perverso. A importunação, a perseverança da viúva prevalece sobre todo e qualquer coração egoísta. E eu digo aqui para você, até no exemplo de fé, insisto em dizer, seja viúva, até quando tua família não vai mais na igreja. Sempre aquela velha pergunta no Fé em Debate, velha pergunta no rádio, velha pergunta nos Sinais do Sagrado, minha família não vai mais na igreja, eu tenho vontade de desistir. Não faz isso não. Seja viúva impertinente, não por palavras, por atitude. Se eu falar para o meu marido da briga para ele ir na igreja, não diga nada, se arrume e vai. Se eu chamar meu filho, quebra o pau dentro de casa, não fala nada então, porque religião não pode ter briga, e vai, que você pode ter certeza, que quem viu você indo, vai ser tocado mais do que qualquer palavra. Agora, se você ficar frouxo, e se deixar levar pela maioria, você pode dizer algo, e não convencerá pelo testemunho. Segundo, Deus é soberano, Deus é onisciente, e Ele responde a nós conforme a sua vontade. A mulher diz, faça justiça, e Deus é justo. Se o homem iníquo, um juiz prevaricado, um juiz corrupto, fez o que ela pediu justiça, você acha que Deus não fará justiça para os santos? Eu quero que você entenda, a demora de Deus, eu já gosto dessa frase, nunca diga, Deus está demorando. Vamos combinar isso? Quando alguém chegar e falar para você, Deus está demorando, você vai responder, não, Ele está caprichando. Combinado? Deus está demorando, Maria. Qual a resposta sua? Não, Ele está caprichando. Quando Deus demora,
é para nos fortalecer na fé, para nos aumentar a paciência, para nos fazer focar naquilo que pedimos. Deus, Ele fará, porque é o Deus da promessa, é o Deus fiel. É só uma questão de confiar no Senhor. O tempo não pode nos roubar a fé. Os problemas não podem nos roubar a fé. A espera da graça não pode nos roubar a fé. A doença não pode nos roubar a fé. As adversidades não podem nos roubar a fé. O desemprego não pode nos roubar a fé. Porque Deus não quer nada disso. A fé, ela tem que ser cultivada. A fé, ela tem que ser guardada como a joia mais rara que temos. Jesus, ele aqui está criticando com essa parábola a questão do imediatismo. Gente, na fé, nada é imediato. Lembre-se do Salmo: um dia para o homem é como 1000 anos para Deus. Deus não tem o nosso cronômetro. Então não queira ser imediatista. Não estabeleça tempo para Deus. Mas uma novena é tempo, não. Eu não estabeleço 9 dias, nem 7 dias, nem 3 dias num tríduo. Eu me disponho a rezar, mas não seja imediatista. O imediatismo nada mais é do que uma pressa exagerada e uma falta de fé. A pergunta de Jesus: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Porque nós, talvez pela má compreensão de Deus, colocamos mais valor no objeto do que em Deus. Por que as pessoas estão tão frustradas, vazias, carentes? Se o problema fosse financeiro, diga para mim, nos Estados Unidos, teria tanto suicídio, gente pegando armas e matando nas escolas? Gente, a questão financeira não é o único problema da violência. Ajuda, mas não é o único problema. É a desumanização. Se fosse assim, pessoas ricas não usavam drogas, não se matavam, não havia suicídio. O problema não é ajuda, claro, a pobreza, falta de emprego, isso ajuda, mas o problema é humano, a desumanização. Será que quando Jesus voltar, encontrará entre nós a fé? Ou o diabo conseguirá destruir a fé? Ou nós depositaremos em pessoas e situações erradas? A viúva, é interessante você perceber, ela falou bonito para o juiz, ela tentou mostrar oratória para o juiz, o único pedido dela era: faça-me justiça. Ela rezou, ela achou que no muito rezar é que ela seria escutada? Não. Às vezes nós achamos que é na quantidade das palavras que eu digo que Deus me atenderá, e não é. A mulher ficou numa palavra, todo dia, mas todo dia: faze-me justiça, juiz. No outro dia ela não foi argumentar: faça-me justiça, juiz. No terceiro dia, ela não foi lá com discurso, não ofendeu o juiz: faça-me justiça, juiz. Não é na eloquência da minha oração, não na quantidade das minhas palavras que eu terei a graça, mas na firmeza, na perseverança, na insistência, na minha fé.